A Roda do Tempo, Livro 1, Prólogo, Monte do Dragão. O palácio ainda estremecia de quando em quando, e a terra ressoava com a lembrança, gemendo como se quisesse negar o que havia acontecido. Feixes de luz do sol, atravessando fendas nas paredes, faziam cintilar a poeira ainda suspensa no ar. Manchas chamuscadas maculavam as paredes, o piso, o teto. Grandes nódoas negras cruzavam as tintas e as douraduras, cheias de bolhas de murais antes brilhantes. A fuligem cobrindo frisos que se desintegravam com figuras de homens e animais que pareciam ter tentado fugir antes que a loucura se aquietasse. Os mortos jaziam por toda parte, homens, mulheres e crianças, atingidos durante a fuga pelos relâmpagos que atravessaram todos os corredores, ou encurralados pelos incêndios, ou soterrados pelas pedras do palácio, pedras que os perseguiram, voando, quase vivas, antes que o silêncio retornasse. Em um estranho contraponto, coloridas tapeçarias e pinturas, todas obras-primas, pendiam impassíveis, exceto onde paredes deformadas as haviam deslocado. Móveis finamente esculpidos, entalhados com marfim e ouro, estavam intocados, a não ser onde ondulações no piso os tinham derrubado. A distorção da mente havia atingido o núcleo, ignorando a periferia. Lewis Sterling Telamon vagava pelo palácio, mantendo habilmente o equilíbrio quando a terra voltava a oscilar. Iliena, meu amor, onde está você? A barra de seu manto cinza claro arrastou-se pelo sangue, quando ele passou por cima do corpo de uma mulher. A beleza de cabelos dourados, conspurcada pelo horror de seus últimos momentos. Os olhos ainda abertos, paralisados, incrédulos. Onde você está, minha mulher? Onde todos se escondem? Os olhos dele captaram o próprio reflexo em um espelho torto que pendia de uma parede de mármore fundido. Suas roupas, que um dia foram um traje finamente tecido e majestoso em tons de cinza, escarlate e ouro, trazido por mercadores do outro lado do mar do mundo, agora estavam rasgadas e sujas, cobertas pela mesma poeira que lhe sujava o cabelo e a pele. Por um momento ele tocou o símbolo no manto, um círculo metade branco e metade preto, as cores divididas ao meio por uma linha sinuosa. Significava alguma coisa aquele símbolo. Mas o círculo bordado não prendeu sua atenção por muito tempo. Ele encarou a própria imagem com o mesmo espanto. Um homem alto, recém-chegado à meia-idade, que já fora bonito, mas cujos cabelos agora eram mais brancos que castanhos, as linhas de tensão e preocupação marcando-lhe o rosto e os olhos escuros já tendo visto demais. Lewis Sterling começou a rir baixinho, depois jogou sua cabeça para trás. Sua gargalhada ecoou pelos salões sem vida. Iliena, meu amor! Venha, meu amor! Você precisa ver isso! Atrás dele, o ar ondulou, tremeluziu e se solidificou na forma de um homem que olhou ao redor. A boca contorcida de desprazer por um breve momento. Não era tão alto quanto Lewis Sterling e estava todo vestido de preto, exceto pela renda branca como neve no pescoço e pelos detalhes de prata nas barras viradas das botas de cano longo. Andava com cuidado, segurando o manto com zelo para evitar que tocasse nos mortos. O chão vibrava com as réplicas dos abalos, mas sua atenção estava fixa no homem que encarava o espelho e gargalhava. Senhor da Manhã, ele disse, vim buscá-lo. O riso cessou como se nunca tivesse começado, e Lewis Sterling se virou, sem parecer surpreso. Ah, um convidado! Você tem a voz, estranho? Em breve será a hora do canto, e aqui todos são bem-vindos a participar. Iliena, meu amor, temos um convidado. Iliena! Onde você está? Os olhos do homem de preto se arregalaram e relancearam para o corpo da mulher de cabelos dourados, depois de volta para Lewis Sterling. Que Shaitão carregue! Será que a mácula já o afetou tanto assim? Esse nome... Shai... Lewis Sterling estremeceu e ergueu a mão, como se para repelir alguma coisa. Não deve dizer esse nome. É perigoso. Então, pelo menos disso você se lembra. É perigoso pra você, tolo, não pra mim. Do que mais se lembra? Lembre-se, idiota cego pela luz. Eu não vou deixar que isso acabe com você envolto na ignorância. Lembre-se! Por um momento, Lewis encarou sua mão erguida, fascinado pelos desenhos da sujeira. Então, limpou-a no casaco, ainda mais imundo, e voltou a atenção para o outro homem.
Quem é você? O que quer? O homem de preto se impertigou com arrogância. Um dia fui chamado Elan Morin Tedronai, mas hoje, traidor da esperança. A voz de Lewis Terring era apenas um murmúrio. A memória tentou vir à tona, mas ele virou a cabeça, esquivando-se dela. Então você se lembra de algumas coisas. Isso mesmo, traidor da esperança. Assim alguns homens me chamaram, da mesma forma que o chamaram de dragão. Mas, ao contrário de você, eu aceitei o nome. Eles me conferiram o título para me ofender, mas ainda hei de fazê-los se ajoelharem e o adorarem. O que fará com o seu? Depois deste dia, os homens hão de chamá-lo de fratricida. O que fará com isso? Lewis Terring franziu a testa e olhou para o salão em ruínas. Helena, deveria estar aqui para dar as boas-vindas ao convidado. Ele murmurou distraído, e então levantou a voz. Helena, onde está você? O chão tremeu. O corpo da mulher de cabelos dourados se moveu como se respondesse a seu chamado. Ele não a viu. Elan Morin fez uma careta. Olhe só para você, disse com escárnio. Já foi o primeiro entre os servos. Já usou o anel de Tarmelin e sentou-se no grão-trono. Já invocou os 9 bastões do domínio. Agora olhe para si mesmo. Um desgraçado, arruinado e digno de pena. Mas isso não basta. Você me humilhou no salão dos servos. Você me derrotou nos portões de Paarandisen. No entanto, eu sou o maior agora. E não vou deixar que você morra sem saber disso. Quando morrer, seu último pensamento será a plena consciência de sua derrota, do quanto ela é completa e absoluta. Isso se eu o deixar morrer. Não consigo imaginar o que esteja segurando Helena. Ela vai me fazer um sermão se achar que eu estou lhe ocultando a presença de um convidado. Espero que aprecie uma boa conversa, pois ela adora falar. Estou lhe prevenindo. Helena lhe fará tantas perguntas que você poderá acabar lhe dizendo tudo o que sabe. Jogando para trás o manto preto, Elan Morin flexionou as mãos. É uma pena para você, ele refletiu, que uma de suas irmãs não esteja aqui. Eu nunca fui muito hábil na cura e obedeço a um poder diferente agora. No entanto, mesmo uma delas só poderia lhe dar alguns minutos de lucidez, se você não a destruísse primeiro. Mas o que posso fazer também servirá a meus propósitos. Seu sorriso súbito era cruel. Porém, receio que a cura de Shaitan seja diferente daquela que você conhece. Cure-se, Lewis Terring! Ele estendeu as mãos e a luz diminuiu como se uma sombra tivesse passado diante do sol. A dor calcinou Lewis Terring e ele gritou. Um grito saído das profundezas de seu ser. Um grito que ele não conseguiu sufocar. O fogo cauterizou seus ossos. O ácido correu em suas veias. Ele caiu para trás e desabou no piso de mármore, a cabeça atingindo a pedra e quicando. Seu coração batia forte, tentando escapar do peito, e a cada pulsação lançava-lhe novamente as chamas pelo corpo. Impotente, ele começou a ter convulsões e se debater. Seu crânio era uma esfera de pura agonia, prestes a explodir. Seus gritos roucos reverberavam pelo palácio. Devagar, muito devagar, a dor foi abrandando. O alívio pareceu levar 1000 anos e o deixou fraco e trêmulo, arfando pela garganta ferida. Outros 1000 anos pareceram se passar antes que ele conseguisse se erguer, os músculos iguais a geleia e vacilante pôr-se de 4. Seus olhos pousaram na mulher de cabelos dourados e o grito que lhe foi arrancado sobrepujou todos os anteriores. Com dificuldade, quase desabando, ele se arrastou pelo chão até ela. Precisou de cada migalha de força a fim de puxá-la para seus braços. Suas mãos tremiam ao afastar-lhe os cabelos do rosto de olhos vidrados. Helena! Que a luz me ajude, Helena! Seu corpo se curvou de forma protetora sobre ela. Seus soluços, o clamor a plenos pulmões de um homem que não tinha mais pelo que viver. Helena, não! Não! Você pode tê-la de volta, fratricida. O grande Senhor das Trevas pode ressuscitá-la se você o servir. Se servir a mim. Lewis Terring ergueu a cabeça e o homem vestido de preto deu um passo involuntário para trás, afastando-se daquele olhar. 10 anos, traidor! Lewis Terring disse baixinho, o som suave do aço deixando a bainha. Por 10 anos seu mestre vinha arruinando o mundo. E agora isso. Eu vou 10 anos, seu tolo patético.
Essa guerra não durou 10 anos, mas desde o início dos tempos. Você e eu travamos 1000 batalhas com o girar da roda, 1000 vezes 1000. E continuaremos a travá-las até o tempo morrer e a sombra triunfar. Ele terminou com um grito e o punho erguido, e foi a vez de Lewis Sterling recuar, respirando com dificuldade ante o brilho nos olhos do traidor. Com cuidado, Lewis Sterling pousou Iliena no chão, os dedos roçando gentilmente seus cabelos. As lágrimas borravam sua visão quando ele se levantou, mas a voz soou fria como ferro. Pelas outras coisas que você fez não pode haver perdão, traidor. Mas pela morte de Iliena, vou destruí-lo além do que seu mestre será capaz de recuperar. Prepare-se para... Lembre-se, seu tolo! Lembre-se de seu ataque inútil ao grande Senhor das Trevas. Lembre-se do contra-ataque dele. Lembre-se! Neste exato instante, os 100 companheiros estão fazendo o mundo em pedaços. E todos os dias, 100 mais se juntam a eles. Que mão assassinou Iliena Cabelos de Sol, Fatricida? Não foi a minha. Não foi a minha. Que mão destruiu cada vida que tinha uma gota do seu sangue? Todos que o amavam. Todos a quem você amava. Não foi a minha, Fatricida. Não foi a minha. Lembre-se e saiba o preço de se opor a Shaitan. Um suor súbito escorreu pelo rosto de Lewis Sterling, abrindo trilhas em meio ao pó e à sujeira. Ele lembrou. Era uma lembrança enevoada, como o sonho de um sonho, mas ele sabia que era verdade. Seu uivo ricocheteou nas paredes, o uivo de um homem que havia descoberto que sua alma fora condenada pela própria mão, e ele cravou as unhas no rosto, como se para rasgar a visão do que havia feito. Para onde quer que se voltasse, seus olhos encontravam os mortos, dilacerados, despedaçados, queimados ou quase soterrados pelas pedras. Por toda parte jaziam sem vida rostos que ele conhecia, rostos que ele amava, velhos criados e amigos de infância, companheiros fiéis durante os longos anos de batalha, e seus filhos, seus próprios filhos e filhas espalhados como bonecos quebrados, suas brincadeiras para sempre interrompidas. Todos assassinados por sua própria mão. Os rostos de seus filhos o acusavam, os olhos vazios perguntando por quê. E as lágrimas dele não ofereciam nenhuma resposta. A gargalhada do traidor o açoitou, abafando seus uivos. Ele não podia suportar os rostos, a dor. Não suportava ficar ali nem mais um segundo. Em desespero, buscou a fonte verdadeira, o Saidin Imaculado, e viajou. A terra ao seu redor era plana e deserta. Um rio passava-lhe por perto, largo e reto, e ele sentia que não havia pessoas em um raio de 100 léguas. Estava só, tão só quanto um homem podia estar enquanto vivesse, mas não podia fugir da memória. Os olhos o perseguiam pelas infinitas cavernas de sua mente. Não podia se esconder deles. Os olhos de seus filhos, os olhos de Iliena. Lágrimas cintilavam em seu rosto quando ele voltou os olhos para o céu. Luz! Luz, perdoe-me! Não acreditava que ele viesse, o perdão. Não para o que havia feito, mas gritou para o céu mesmo assim. Implorou pelo que não acreditava que pudesse receber. Luz, perdoe-me! Ele ainda estava tocando o Saidin, a metade masculina do poder que movia o universo, que fazia girar a roda do tempo, e podia sentir a mancha oleosa conspurcando sua superfície, a marca do contra-ataque da sombra, a mácula que condenou o mundo, por sua causa. Porque em seu orgulho ele acreditara que os homens podiam se equiparar ao Criador, podiam consertar o que o Criador havia feito e eles haviam destruído. Em seu orgulho, ele acreditara. Ele recorreu à fonte verdadeira profundamente, e cada vez mais fundo, como um homem morrendo de sede. Em pouco tempo havia absorvido mais do poder único do que poderia canalizar sem ajuda. Sua pele parecia estar em chamas. Com muito esforço, ele se obrigou a absorver mais. Tentou absorver tudo. Luz, perdoe-me! Iliena! O ar transformou-se em fogo, e o fogo em luz liquefeita. O raio que desceu dos céus teria carbonizado e cegado qualquer olho que o vislumbrasse, ainda que por um só instante. Dos céus ele veio, atravessou Lewis Sterling Telamon, cravou-se nas entranhas da terra. As pedras se transformaram em vapor ao seu toque. A terra se debateu como um ser vivo em agonia. A linha de luz existiu apenas por uma fração de segundo, ligando a terra ao céu. Mas depois que ela se foi,
o solo ainda se agitava como o mar em uma tempestade. A pedra fundida jorrou a 500 pés de altura, e o chão, gemendo, elevou-se, lançando jatos incandescentes cada vez mais alto. Do norte e do sul, do leste e do oeste, o vento chegou uivando, partindo árvores como gravetos, urrando e soprando como se quisesse ajudar a montanha crescente a subir ainda mais rumo aos céus. Sempre rumo aos céus. Finalmente o vento cessou, e da terra vinham apenas murmúrios trêmulos. De Lewis Terran Telamon, nenhum vestígio restava. Onde ele antes estivera, erguia-se agora uma montanha de milhas de altura, a lava ainda jorrando do pico partido. O rio largo e reto afastara-se da montanha em uma curva, e nesse ponto as águas se separaram, formando-se uma ilha comprida no meio. A sombra da montanha chegava quase à ilha, estendendo-se escura pela terra como a mão agourenta de uma profecia. Por algum tempo os roncos de protesto da terra eram tudo o que se ouvia. Na ilha, o ar tremeluziu e se condensou. O homem de preto estava ali, de pé, olhando para a montanha em chamas que se erguia da planície. Seu rosto se contorceu de fúria e desprezo. Não pode escapar tão facilmente, dragão. A batalha entre nós dois ainda não acabou, e não acabará até o fim dos tempos. Então ele desapareceu, e a montanha e a ilha ficaram desertas, à espera. E a sombra caiu sobre a terra, e o mundo foi despedaçado pedra por pedra. Os oceanos recuaram, as montanhas foram engolidas, e as nações se espalharam pelos 8 cantos do mundo. A lua era como o sangue e o sol como as cinzas. Os mares ferveram e os vivos invejaram os mortos. Tudo se fez em pedaços e tudo se perdeu, a não ser a memória, e uma delas acima de todas, a daquele que havia trazido a sombra e a ruptura do mundo. E a ele deram o nome de dragão. De Aleph Nin Tairin Alta Kamora, a ruptura do mundo. Autor desconhecido, a Quarta Era. E assim aconteceu naqueles dias, como havia acontecido antes e tornaria a acontecer. As trevas caíram pesadas sobre a terra e oprimiram o coração dos homens. E o que era verdade extinguiu-se, e a esperança morreu. E os homens gritaram para o Criador: ó luz dos céus, luz do mundo, deixai que o prometido nasça da montanha, seguindo as profecias, como foi em eras passadas e será nas eras por vir. Deixai que o príncipe da manhã cante para a terra, que o verde vicejará e dos vales virão os cordeiros. Deixai que o braço do Senhor da Aurora nos proteja das trevas, e a grande espada da justiça nos defenda. Deixai que o dragão cavalgue novamente nos ventos do tempo. De Kharal Drianaan Tekalamon, o ciclo do dragão. Autor desconhecido, a Quarta Era. Se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado. Me deixe um apoio de alguma forma, se inscrevendo, comentando, e comente aí outro trecho dessa ou de outras obras que você gostaria de ver nesse formato.